Olá! Ter uma boa digestão dos alimentos que ingerimos é fundamental para o bom funcionamento do organismo. Em tempos de fast food, onde as pessoas comem qualquer coisa em todo lugar, sem maiores cuidados com a qualidade dos alimentos, a consequência são problemas como úlceras, gastrites. Sobre essa questão, na estreia do programa Consultório Médico, vamos conversar com o cirurgião do aparelho digestivo, Henrique Santos. Abordaremos os males, sintomas e como prevenir as principais doenças do aparelho digestivo. Acompanhe agora uma matéria mostrando o processo da digestão dos alimentos pelo organismo. A digestão começa pela boca, quando mastigamos e trituramos os alimentos. Antes de engolir, é aconselhável mastigar bem os alimentos. No esôfago, as paredes musculares se contraem involuntariamente para o alimento chegar ao estômago. Estes são movimentos peristálticos. O estômago é o órgão que pode aumentar 80 vezes sua capacidade. É onde o alimento é digerido pelo suco gástrico. O alimento se mistura com líquidos produzidos por diferentes órgãos, como o intestino delgado, fígado e pâncreas. Os alimentos são digeridos e quebrados em pequenas partículas, que vão ser absorvidas e transportadas para todo o nosso corpo. O intestino grosso absorve água e sais minerais dos alimentos. A passagem dos alimentos é mais lenta, por isso a maioria dos tumores do aparelho digestivo ocorre no intestino grosso. Após a digestão dos alimentos, os resíduos e fibras não absorvidos permanecem no reto. Formam-se então as fezes, que são eliminadas pelo ânus. Doutor Henrique, muito obrigada por aceitar o nosso convite para a estreia do nosso programa Consultório Médico. O prazer é nosso, uma responsabilidade imensa estrear esse programa. Estamos à disposição dos nossos telespectadores. É nós que agradecemos. Doutor, com base nessa matéria que foi passada, o funcionamento do sistema digestório. Qual a sua importância para o organismo? Veja bem, o sistema digestório, ele é uma espécie de cano ou tubo, onde suas paredes são formadas de músculos, tecidos e vão ter diferentes conformações, desde a boca até o final, o ânus. A partir daí, com essas diferentes conformações, ele vai possibilitar que nós tenhamos acesso aos nutrientes que vai ser o nosso combustível, a nossa gasolina para que o nosso organismo funcione de uma maneira plena. Doutor, nesse caso, os alimentos, eles também têm essa função principal de um bom funcionamento? Não só os alimentos? Sim, os alimentos, o organismo ele funciona em conjunto, como um todo. Então, toda a nossa parte sensorial, em que nós temos acesso às nossas emoções, o nosso dia a dia, em conjunto com os nutrientes que nós assimilamos através do aparelho digestivo, ele vai possibilitar e fazer com que o organismo funcione de uma maneira total, eficiente, otimizada. E aí, todas as nossas atividades, eles vão ser, em suma, todos bem feitos. E a água? A importância da água na nossa alimentação? O organismo, ele é, a título comparativo do planeta Terra, que tem em sua maior quantidade de água, ele também é formado em grande quantidade de água. A água é extremamente importante para todos os processos do aparelho digestivo e todos os processos do organismo. É necessário que estejamos sempre bem hidratados e que façamos bem o uso da água em todos os momentos do nosso dia. Se hidratando, você vai permear e possibilitar com que, por exemplo, a pele esteja com um turgor muito bem certo, correto e bonita. Então faz parte da beleza também, Com né? certeza. Então vamos tomar água, né, gente? Bom, doutor, temos algumas perguntas dos nossos internautas e eu quero interagir com o senhor. A pessoa, quando tem dificuldade na evacuação,
O organismo suporta quanto tempo sem evacuar? Podemos ficar, dependendo de cada organismo, várias semanas e algumas pessoas até meses, mas não é o correto. O que nós chamamos de constipação, ou no nosso meio prisão de ventre, ela não é o normal do nosso organismo. O normal é que nós evacuemos ou vamos ao banheiro a cada 2 ou 3 dias, ou seja, 2 a 3 vezes por semana. Um fluxo normal de um indivíduo que se alimenta hoje é que faça a digestão do bolo alimentar em até 24 a 48 horas. Mas aí vem as variações. Como nós já citamos aqui a importância da água, a não presença de água pode fazer com que você não evacue normalmente. A presença também de fibras vai facilitar para que o bolo fecal, o bolo digestivo, seja formado e seja exonerado todo aquele alimento, a parte triturada do alimento que não é necessário para a gente. A prisão de ventre, que é um fato também, tem a ver muito com isso, né? Com a falta de água, né? Isso. Nos dizeres do nosso povo, né, nordestino, a prisão de ventre é justamente a constipação e que se traduz em não conseguir fazer, eliminar as fezes de uma maneira satisfatória, não somente do ponto de vista da necessidade, da nossa necessidade, mas do nosso bem-estar. Pessoas que têm constipação, elas se sentem distendidas, sem vontade, né? E isso vai fazendo com que você também passe a não se alimentar tão bem. E mexe até com o humor, né? Que a gente Principalmente com o humor. As mulheres, por exemplo, na época da tensão pré-menstrual, como elas têm um acúmulo de água maior do que os homens, elas têm uma tendência maior neste período a ter uma certa constipação. Obviamente existem as variáveis que algumas têm alguma facilidade, mas no tocante a maior parte seria tendendo a constipação no caso das mulheres. Que bacana. Mulheres, vamos se cuidarem, hein? Principalmente na nossa TPM. Doutor, temos mais perguntas aqui. A prevenção, sempre na parte de prevenção. Na prisão de ventre, vamos voltar à prisão de ventre. O que ela pode prevenir, tanto para as mulheres, para os homens e crianças também, que nós temos casos assim de crianças também com prisão de ventre, que é muito doloroso, né? Bom, vamos lá. A prisão de ventre ou constipação, ela vai determinar um trânsito intestinal de convenção, falemos assim, que seja muito lento, ou seja, o alimento que adentra através da boca, ele vai demorar muito tempo no nosso organismo até ser eliminado. Então, esse trânsito intestinal ele vai ser lentificado. Essa lentificação, ela pode possibilitar, entre outras coisas, com que você tenha daquelas substâncias químicas que não são interessantes do ponto de vista de ser saudável ao organismo, uma maior exposição do nosso organismo a esses tipos de substâncias químicas. Por conseguinte, em última análise, você pode ter um oncogene ou alguma coisa que vá possibilitar uma alteração de uma célula e o surgimento de um câncer. Então, é extremamente importante uma dieta saudável, com uma boa quantidade de água, líquidos, de uma maneira geral, e fibras, para que você tenha um trânsito intestinal saudável, de uma certa forma rápido, digamos assim, mas que não coloque o seu organismo em tanta exposição a substâncias químicas. Todos os embutidos, todos os nossos alimentos que necessitam ser conservados para que sejam vendidos e não se estraguem, eles têm algum tipo de substância química, algum tipo de produto químico. Esses tipos de produtos químicos diferentes, como por exemplo os corantes, de uma maneira geral, eles fazem com que você seja exposto a substâncias químicas que muitas vezes a gente não consegue explicar qual tipo de alteração ele vai levar ao seu organismo. Então, uma dieta saudável, com líquido, fibras, exercício físico, gorduras em pequena quantidade, vai fazer com que você previna não somente o câncer propriamente dito, mas como praticamente todas as doenças cardiovasculares, doenças intestinais, por aí vai. O organismo, ele precisa de um pouco de gordura também? Sim.
Nós precisamos se alimentar de uma maneira balanceada, com carboidratos, com aminoácidos, são as proteínas, e com gordura. Todo organismo ele precisa desses três essenciais nutrientes, tá? Além de sais minerais, zinco, cálcio, fósforo, magnésio, ferro. Uma dieta balanceada vai lhe trazer tudo isso aí, somente precisando de alguma suplementação naqueles momentos, ou quando você tem um alto desgaste, por exemplo, um atleta, ou quando você tem alguma patologia. Uma dieta bem balanceada, orgânica, se possível, vai fazer com que você tenha uma otimização dos resultados no seu organismo. Certo. Doutor, a gente vai dar um breve intervalo e voltamos com mais perguntas, porque a gente está sempre com dúvidas, né? E é muito importante a sua presença aqui. A gente volta já já, encerrando o primeiro bloco do programa Consultório Médico. Embutidos podem conter nitritos e nitratos, que são substâncias cancerígenas. Evite também carne com superfície queimada. A crosta escura do churrasco contém um dos mais potentes agentes cancerígenos. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça, como escolas e universidades. É possível identificar o câncer nos olhos precocemente. Uma mancha branca na pupila, conhecida como reflexo de olho de gato, pode ser um sinal. Fique atento. Se seu filho apresentar este sinal, leve-o ao pediatra e tire suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Estamos de volta conversando com o gastroenterologista Henrique Santos, tratando das doenças do aparelho digestivo e como preveni-las. Doutor, vamos com mais perguntas aqui, dúvidas, né, do nosso dia a dia. Comer determinados alimentos provoca alergia no intestino? A alergia é uma coisa individual, né? Indivíduos podem não ter alergia em momento nenhum da vida e de uma hora para outra passar a ter alergia. Isso também tem alguma história da família. Alguns filhos tendem a ter alergia, seus pais também têm alergia. A exposição, como a gente falou, dos produtos químicos diferenciados, vários tipos de produtos químicos, faz com que você tenha do seu organismo diferentes respostas para com essas substâncias. Então, tem pessoas que, por exemplo, não comem camarão a vida toda, nunca tem nada. De uma hora para outra, ele passa a ter alergia ao camarão. Certo. A alergia é uma resposta do próprio organismo do indivíduo, como se aquilo ali fosse maléfico ao organismo. Então, ele provoca uma resposta imunoalérgica. E é muito prudente que o indivíduo, a partir dali, em momento algum, tenha mais contato com aquele tipo de alergeno. Por quê? Porque senão ele vai desenvolver cada vez mais respostas mais fortes, chegando ao ponto de você ter algum edema de glote, fechamento, precisando ir para o hospital. Então, assim, todas as vezes que desenvolver qualquer tipo de alergia a qualquer tipo, descobrir qualquer tipo de alimento ou substância medicamentosa, a coisa mais importante é retirá-la de imediato da sua vida cotidiana. E para a limpeza do organismo, qual é? A principal coisa é você estar sabendo que tipo de alimento você está consumindo, a origem dos alimentos. E, de preferência, evitar os embutidos, enlatados, os defumados. Comer sempre coisas que sejam naturais, que venham do nosso campo. O Brasil é um país continente, tem muito diversidade de alimentos, né? Além de você evitar as alergias, você também está prevenindo os cânceres. É extremamente importante alimentos saudáveis. Certo. Doutor, e a gastrite?
o que é a gastrite? A alimentação é uma função ou tem emocional também junto? O estômago nas suas paredes, quando ele inflama, nós chamamos de gastrite. Na medicina, tudo que tem o sufixo ite é inflamação. Gastrite, apendicite, diverticulite, são inflamações do aparelho digestivo. As gastrites, elas podem ser ocasionadas tanto pela parte emocional do indivíduo, tá? Onde aqueles indivíduos eles têm o que a gente chama de locus minus resistente, o local de menor resistência do organismo, e ele sofre com aquilo ali, sentindo uma dor mal definida, uma azia, uma queimação. Então, a gastrite é justamente isso. Ela pode ser causada também por alimentos irritantes, tipo molhos, coisas muito ácidas, tá? E é tratado a partir do momento que você, em algum momento, retira momentaneamente esses alimentos agressores e faz o tratamento com as drogas pertinentes, procurando o seu gastroenterologista, o seu cirurgião do aparelho digestivo. E quando a gastrite ela já é avançada, né? Porque tem as pessoas que vai deixando... Ela tem gastrite, aí passa no médico, toma os seus remédios, mas continua com a alimentação desregrada. É interessante que o indivíduo se cuide de qualquer forma. A gastrite, ela tem que ser cuidada, porque senão essa inflamação mínima pode virar uma úlcera no estômago, e essa úlcera pode, em alguns casos, chegar a virar um câncer. Então, é muito importante que todo esse caminho seja evitado para que nós não cheguemos a uma doença temível, né? Que é o câncer. Tá? Faz parte se alimentar bem, ingerir líquidos, ingerir uma dieta balanceada para que evite chegar a esse momento. E assim, tem o tempo certo para a cura da gastrite? Tem o tratamento dela, no caso? O tratamento da gastrite tem que ser feito assim que se sente alguma coisa. A gente não pode ficar esperando que esses sinais e sintomas vão chegar no momento mais. É interessante que o aparelho digestivo, ele não nos mostra como a pele, por exemplo, que nós olhamos a pele e sabemos que tem alguma patologia cometendo a pele. O aparelho digestivo, ele tem somente duas maneiras de ter sinais mostrando ao organismo o que está acontecendo, a gente o que está acontecendo. A boca e o que sai pelo ânus. Então, uma das coisas que a gente deve fazer é o que é que nós estamos sentindo. É dor abdominal, estamos evacuando de uma maneira não condizente com a necessidade, as prisões de ventre. Temos que analisar isso aí e sempre estar procurando um médico para que a gente possa tomar uma atitude no momento certo e evitar com que seja postergado e chegar num diagnóstico final que seja desagradável a qualquer pessoa. Doutor Henrique, vamos dar mais um break. A gente continua no próximo bloco com as dúvidas e perguntas dos nossos internautas. Frutas e vegetais são ricos em fibras e vitaminas e ajudam na prevenção do câncer de intestino. Carnes vermelhas e alimentos gordurosos devem ser evitados. Amamentando, eu ajudo a construir um futuro e um planeta melhor. Para você e todos os bebês, pois o leite da mamãe tem todos os nutrientes e água que você precisa até os 6 meses. E até os 2 anos ou mais, protege contra várias doenças. Está sempre quentinho e prontinho. Vai direto do meu peito para a sua barriguinha. A amamentação faz bem para o seu filho, para você e para o planeta. Sociedade Brasileira de Pediatria. Governo Federal. Estamos de volta conversando com o cirurgião do aparelho digestivo Henrique Santos. Doutor, depois da cirurgia, assim, de redução do estômago, há restrições para tipos de comida? Sim, há. A cirurgia bariátrica, a cirurgia de redução do estômago, sim, ela tem a finalidade de fazer com que o indivíduo que tenha obesidade mórbida diminua a sua complexão total do seu organismo,
fazendo com que ele saia de um estado mórbido com várias comorbidades associadas, hipertensão, diabetes, e chegue a evitar de tomar essas medicações. Só que como há a diminuição do tamanho do estômago, os indivíduos eles têm que passar por uma aceitação paulatina, gradual, do conteúdo que eles estão ingerindo, de como se pastoso, líquido, até que eles voltem a se alimentar normalmente. Mas eles vão voltar a se alimentar normalmente. Só que, a princípio, eles vão gradativamente aumentando a conformação, né, a espessura do que ele está ingerindo. Depois disso, ele vai voltar a comer, só que em menores quantidades. E várias vezes ao dia. Isso psicologicamente mexe com a pessoa. Ela precisa também de outros especialistas para acompanhar, não é isso, Toda cirurgia bariátrica ela é acompanhada por uma equipe multidisciplinar. Todos os tipos de cirurgias que são feitos no aparelho digestivo, é de bom tom que se tenha uma equipe multidisciplinar acompanhando. Nutricionista, as fisioterapeuta, psicólogo é extremamente importante na cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia especial que é feita para um determinado público, tá? Que tem determinados tipos de critérios para se enquadrar, para realizar a cirurgia bariátrica. Então, é muito importante que tenham vários tipos de profissionais se dedicando a esse paciente. Que bom. E no caso, comer determinados alimentos, comer muito antes de dormir, isso também... Não é salutar. Não é salutar se alimentar em grande quantidade para dormir, porque você precisa fazer a digestão, tá? Então, é muito importante que você coma, jante bem antes de se deitar e evite se deitar logo após a refeição. Somente ir dormir cerca de 2, 3 horas após se alimentar. No nosso mundo louco de trabalho, geralmente nós chegamos em casa, tomamos um banho, alimentamos de qualquer coisa sem pensar, loucos pensando no momento de deitar para dormir, para acordar no outro dia. Sim. Isso é extremamente oneroso para o nosso organismo. Devemos justamente fazer o contrário. Chegar, alimentar, esperar um bom tempo sentado, não deitado, para ser feita uma digestão satisfatória e dormir. Muitas pessoas não conseguem dormir normal. Naquele momento de repouso do organismo, o organismo vai ter que trabalhar para fazer a digestão. E isso faz com que você, muitas vezes, não durma bem e acorde cansado. Então, é muito importante que você, assim, não faça. Comer e dormir. De outra forma, também, os pacientes podem ter refluxo, pelo estômago estar cheio. Sim. Então, a comida retorna para o esôfago e, muitas vezes, essa doença do refluxo pode ser uma causa de sinusites de repetição, de pneumonites e o indivíduo não melhora nunca de uma gripe. Mas o que acontece é que o hábito noturno dele de comer e deitar faz com que ele tenha esses pequenos índices de refluxo que vão estar permeando infecções no aparelho aéreo, na via aérea superior. E geralmente o adulto, ele não se preocupa muito, né? Se preocupa mais quando eles são bebês. A criança tem refluxo, cuidado, né? Com a posição, né? De dormir também. O próprio andar do indivíduo, o bípede, né? Que nós andamos em pé, né? Então, essa postura gravitacional faz com que nós não tenhamos o refluxo. No bebê, o refluxo ele é ocasionado pela imaturidade ainda no nosso organismo. Faz com que a gente tenha isso aí. Então, o bebê também precisa colocar, como se fala, colocar para rotar, né, após a alimentação, e nunca deixar ele com a cabeceira menor, cabeceira baixa, sempre uma cabeceira um pouquinho mais elevada para evitar que haja o refluxo. Logo a partir do momento que ele começa a andar, então desaparece mais isso aí, a coisa vai maturando e vai havendo menor refluxo, principalmente no bebê. Doutor, e os efeitos dos refrigerantes, das pessoas viciadas, né, em refrigerantes? O que o senhor receita? Não tomar o refrigerante. O refrigerante muitas vezes é um vício. Né? O refrigerante, além de ser uma coisa extremamente doce, com muito carboidrato,
que não vai fazer bem ao aparelho dentário, por exemplo, ele também tem muita substância química diferente, não é uma coisa saudável. É liberada para ser consumida, mas não é saudável. Então, o ideal é não consumir refrigerantes, bebidas gaseificadas, elas têm suas restrições para isso. Pessoas que têm problemas do ponto de vista de refluxo, do ponto de vista de gastrites, tomar esse tipo de bebidas vai fazer com que aumente a distensão abdominal e, consequentemente, os sintomas vão ser muito desagradáveis. Porque as pessoas, às vezes, no alimento, ou às vezes ela termina de almoçar, termina de jantar, ela já vai tomar o líquido. Existe um tempo específico? Existe. O estômago, como eu falei anteriormente, ele é responsável por início dessa digestão, né? Então, se nós tomarmos como comparação a máquina de lavar recebe a roupa, entra o líquido e vai ser chacoalhado ali para misturar com sabão, depois se retira o líquido e aí está pronto. No estômago a mesma coisa, a comida entrou, ele vai receber o suco gástrico. O suco gástrico vai servir como enzimas para que sejam triturados a menor partícula possível os nossos alimentos, os nutrientes, para que sejam absorvidos passando a corrente sanguínea. Contudo, se você bebe líquido durante a refeição, você vai estar diluindo mais ainda a digestão, o suco gástrico que está agindo sobre os alimentos que foram mastigados na boca. E, consequentemente, você vai deixar menos eficiente a trituração, a quebra desses nutrientes para serem absorvidos. Dificulta mais, Dificulta a digestão. E, portanto, o ideal é que você tome alguma coisa de líquido cerca de meia hora depois da alimentação, ou algum tempo após a alimentação. Tá? Não durante a alimentação, o que seria comum. Além de pessoas que estão fazendo dieta, quando elas ingerem refrigerantes, por exemplo, que acabamos de falar, ele vai estar ingerindo bebidas calóricas que vão aumentar mais ainda a quantidade de calorias que estão sendo ingeridas durante a refeição. Aquele próprio gás, né? Que quando você toma o refrigerante após a alimentação, você já arrota e acha que está fazendo bem, né? Agora, no caso, doutora, por exemplo, nossa alimentação, ela tem um tempo que fica no nosso organismo e nós precisamos defecar. Essa quantidade, e qual é a rotina diária de uma pessoa que tem um intestino comum, normal, né? Qual seria o tempo de uma pessoa normal ir até o banheiro? Em média de 24 a 48 horas. Sim. A partir do momento que você ingere o alimento, em 24 a 48 horas, ele acabará sendo aquilo que não é assimilado como nutriente, ele vai ser excretado do nosso organismo. Porque a boca, os dentes ajudam a triturar, o estômago começa a jogar enzimas, né? Ele depois é assimilado no intestino delgado, com bastante líquido sucoentérico, e vai para o intestino grosso retira a água e os eletrólitos necessários para que a gente não desidrate, e o que não serve para o organismo é eliminado como fezes. Estamos chegando ao final do primeiro programa Consultório Médico. Vamos trazer sempre dicas úteis sobre saúde e prevenção. Muito obrigada, doutor. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite e dizer que alimentar-se de uma maneira coerente, balanceada, com bastante líquido e fazer exercício físico é primordial para que tenhamos uma boa saúde e, consequentemente, vivemos melhor. Curta nossa página e aproveite as melhores entrevistas da área médica do Rio Grande do Norte. Acesse nosso canal no YouTube e compartilhe nossos vídeos com os amigos. Aguardamos você na próxima semana.